Pessoal, boa noite, né? Deixa eu só ligar aqui que estava esquecendo. Muito embora só para a gente começar agora, tá? Então, primeiro, obrigado, né, por vocês estarem presentes. Deixa eu só colocar aqui no meu celular também. Eu liguei aqui no... Não, eu tô ocupado. Apesar do... Não, eu coloquei a câmera agora, mas na verdade daqui a pouco eu vou tirar ela, porque o programa, o Microsoft Teams, ele está passando por algumas, imagino eu, né, que esteja passando por algumas configurações e está dando erro no compartilhamento de tela, ou seja, quando eu compartilho as telas com vocês, ele fica dando erro, com a tela preta aí. E aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Daqui a pouco eu vou desativar a minha câmera, né? Então vocês vão visualizar só a tela do celular, mas a minha câmera ela vai ficar desativada, tá? Então nós já estamos hoje na terceira aula de Windows, tá? E aquilo que é digamos, o programa, aliás, o livro, que é o primeiro, né? O primeiro de maior relevância, e é onde basicamente para a gente dizer assim, ó, eu sei usar o computador, então vem a questão de você realmente saber usar o Windows, tá? Saber usar o sistema mesmo, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, ou seja, toda a minha tela. Sim, pessoal, outro detalhe, tá? Eu vou fazer duas frequências a partir de hoje, tá? Eu vou fazer uma frequência mais ou menos daqui a uns 40 minutos, tá? E eu vou fazer outra frequência no final. Isso porque a partir de hoje, na verdade, para vocês, eu vou ter que emitir um relatório toda a aula, tá? E nesse relatório eu vou descrever o que aconteceu na aula, se vocês participaram, se vocês não participaram, se alguém teve uma dificuldade. Então eu vou começar a fazer essa parte aqui de descrever, tá? Eu vou ajustar algumas coisinhas durante as aulas, até mesmo para interagir melhor com vocês. Então eu vou começar a chamar por nome, fulano, como é que faz para fazer isso? Beltrano, como é que faz para fazer aquilo? Então, por favor, aí fiquem mais ligados, porque, como eu falei, vou fazer essas perguntas, vou fazer essa interação e vai ter um relatóriozinho sobre isso, tá? Então, eu gostaria da participação de todos, ok? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Vou desativar minha câmera aqui para a gente começar, tá, pessoal? Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão visualizando aí a minha tela inteira do computador, tá? Só gostaria que vocês me dessem um feedback. E aí, pessoal, todo mundo aí visualizando, não é isso? Beleza, vou minimizar aqui, porque nessa forma de visualização vocês veem tudo, tá? Dando uma recapitulada aí, tá? Na primeira aula eu expliquei para vocês sobre a área de trabalho, ou que esse espaço aqui ele pode ser chamado com dois nomes, tá? Nós chamamos ele de área de trabalho, ou nós podemos chamar também de desktop, tá? Então, a área de trabalho ou desktop, que é tudo que vocês estão vendo aí, ou seja, o espaço inicial da tela do Windows, ele vem formado de um plano de fundo, tá? Ou seja, um papel de parede, que eu já mostrei para vocês como alterar. Imagino que a maioria de vocês, ou todos, saibam como fazer isso, tá? Nós temos os ícones, que são esses objetos aqui na tela, tá? E esses ícones, eles representam o quê? Programas, arquivos ou pastas, tá? Então, quando vocês veem folhinhas, como por exemplo, PDF, uma folhinha de uma imagem, por exemplo. Então, geralmente, quando a gente vê um ícone no formato aqui, ó, e-mail dos alunos, então é um arquivozinho do Excel. Então, quando a gente vê um ícone no formato de uma folha, isso daqui é um arquivo, tá, pessoal? Então, ele é um arquivo. Quando a gente vê uma pastazinha, que não tem aqui na área de trabalho, mas tem na barra de tarefas aqui abaixo, ó, que é o gerenciador de arquivos, tá? Que nós vamos ter uma aula só para a gente trabalhar com ele. Então, é uma pasta, como você já conhece.
E os íconezinhos, ou seja, essas logos aqui, como por exemplo o navegador do Opera, o Advance, o BlueStack, o PhoneGap. Então tudo isso daqui eles são programas, tá pessoal? Só que você pode observar que esses ícones eles estão com a setinha, ou seja, eles estão com um atalho. Então, na verdade, esses ícones não trata-se exclusivamente de um programa, né? Do programa em si, ele é o atalho do programa. Então, esses mesmos, por exemplo, o Advance, o Opera, o BlueStacks, o Edge, o Adobe Creative Cloud, o Studio, que eu estou usando também, todos eles a gente encontra aqui no menu iniciar, tá? Todos eles a gente encontra aqui no menu iniciar. Então, nós só colocamos na área de trabalho aquilo em que a gente usa com mais frequência, tá? Não dá para a gente pegar também todos os programas que tem no computador e encher na área de trabalho, tá? Inclusive, eu gosto até de comentar que antigamente, quando eu não usava, quando eu não tinha o curso de informática, né? Quando eu via um computador que na área de trabalho tivesse um monte de ícones, eu achava que aquele programa era muito bom, porque tinha muitos recursos. Não, e na verdade não é isso, tá? Isso daqui ele só mostra duas coisas. Ou o quanto a pessoa tem necessidade de trabalhar, tá? E aí vai colocando um monte de recursos que usa no dia a dia, ou simplesmente a pessoa é desorganizada. Então, observa, por exemplo, um detalhe, né? Suponhamos que vocês, digamos, cheguem numa casa e vocês, ao entrar na casa de um amigo, por exemplo, lá na sala já tem um monte de bagaceira, já tem um monte de coisas. Aí você vai dizer, poxa, olha que povo desorganizado. É a mesma impressão que causa quando você vê uma pessoa que a área de trabalho é cheia de ícones, de arquivo, de foto, de música, de pastas. Então, seria essa questão aí. Quanto mais ícones tiver, um dos dois. Ou a pessoa tem uma necessidade muito grande, ou a pessoa desorganizada mesmo, tá? Aqui abaixo nós temos uma barra aqui abaixo, tá? João Vitor, diga aí pra gente como é chamada essa barra de tarefas aqui, já que você participou de todas as aulas. João Vitor. João Vitor, pode me ouvir, meu bichinho? João Vitor. Mandou uma mensagem aqui. Beleza, João Vitor. Tava nem vendo aqui a mensagem. Então, como o João Vitor colocou aqui, isso daqui é exatamente a barra de tarefas, tá, pessoal? Mas por que a barra de tarefas? Eu expliquei nas aulas anteriores que a barra de tarefas é exatamente pelo fato, tá, de aqui estar descrito quais as tarefas que estão sendo executadas no computador nesse momento. Então, ele vai mostrar todas as tarefazinhas aqui, certo? Deixa eu ver aqui uma outra pessoa. Deixa eu ver aqui um sorteio aqui. Daniel faltou, não vou perguntar a ele. Wesley, diga aí qual o nome dado a esse espaço aqui da barra de tarefas, onde tem a data e a hora, onde tem o português PTBR aqui, ó, que é o idioma, onde tem o Wi-Fi, onde tem o volumezinho aqui, onde tem o microfone. Qual o nome que se dá a esse espaço aí da barra de tarefas? Tem o Wesley. Wesley, vamos lá. Não é essa, viu, Wesley? Não é essa. Pessoal, vão anotando, fazendo anotações. Não fiquem só no assistir, não. Vão fazendo observações aí. Luana, por favor, diga aí pra gente qual é esse espaço aqui no canto direito da tela, inferior, onde tem lá data e hora, idioma. Configurações, professor. Não, senhora. Não é essa. Vamos lá, Irã. Salve a pátria aí, Irã. Qual o nome dado a esse espaço aqui no canto direito, onde tem a data, a hora, o português aqui, o PTBR, o Wi-Fi, o microfone, a caixinha de som. Mayra.
Airan, pode me ouvir? Airan. O Airan não está ouvindo, tá? Daniel, você escapou da pergunta porque você não assistiu às últimas aulas, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui, eu acho que o Airan mandou uma mensagem, vamos ver aqui. Lembrou, vamos lá, vamos lá. Errado, né? Não é. Então, pessoal, o nome desse espaço aqui, tá? No canto inferior direito da barra de tarefas, ela é chamada de área de notificação, pessoal. Ó, só vocês lembrarem, mas por que área de notificação? Porque, ó, todas as notificações que o sistema tem a dar para gente, por exemplo, aqui, ó, ele está me informando, primeiro, que tem internet, ou seja, que o Wi-Fi está funcionando, o microfone está funcionando, caixinha de som está funcionando, que a data é tal, que o idioma é tal que a gente está usando. E aqui, ó, ainda tem a possibilidade de eu ver que chegou um e-mail para mim, ou seja, sem precisar que eu abra o e-mail. Então, beleza, já vi, eu vou fechar aqui. Ó, chegou também um e-mail da CIA, então chegou outro e-mail aqui, uma mensagem do Instagram e tal. Então, quer dizer, esse espaço aqui é chamado de área de notificação. Imagina aí se a prova fosse agora, né? E estivesse falando ali sobre a área de notificação. Então, por favor, aí tenham cuidado e vão fazendo as anotações, tá? Nós temos o menu iniciar, que é uma janela, né? Então, lembrando que a palavra Windows, ela quer dizer, aliás, o Windows quer dizer janela. Então, às vezes eu chamo isso aqui de bandeirinha, mas na verdade é uma janela, é mais vício de linguagem, tá? Então, ó, quando eu clico em iniciar, eu expliquei sobre que os programas estão organizados todos em ordem alfabética, tá? Então, se você procurar um programa por ordem alfabética e não encontrar, é porque é provável que ele não esteja instalado. Outra possibilidade é você digitar aqui nessa área de pesquisa, você digitar o que você quer. Então, se você quer o Word, por exemplo, ó, W e tal, e aí é só esperar que ele vai dar o Word. Como também a gente já pode pesquisar direto na internet, né? Fazer uma pesquisa diretamente na internet, tá? Então, existe essa possibilidade. Na aula passada, sim, aí eu mostrei também a respeito desses quadradozinhos aqui, ó, onde tem o Office, onde tem e-mail, onde tem tempo e tal. Alguém aí pode me falar qual o nome desses quadradozinhos aí, ou vou precisar citar nomes? Hein, pessoal? Qual o nome desses quadradozinhos aqui? Felipe, você que entrou agora, boa noite. Qual o nome dado a esses quadradozinhos aqui, onde tem temperatura, a loja da Microsoft, notícias, jogos, tem aqui a Netflix, que tem o antivírus, né, que tem e-mail, que tem o Microsoft Edge, que tem fotos. Qual o nome dado aí? Daniel colocou Wingets, gadgets. Então, pode ser chamado também de gadgets, mas esses gadgets aí, eles são mais, pelo menos que eu lembro, eles são mais antigos, tá? Mas eu expliquei para vocês, ó, curioso, né? Vocês lembram de uma coisa que eu não expliquei, né? E lembro de outra coisa que vocês viram em algum lugar. Mas, enfim, o nome disso daqui pode ser chamado de gadget também, mas eu mostrei para vocês que isso daqui são os live tiles, né? Ou azulejos vivos, tá? E lembrando que azulejos vivos porque eles estão em constante atualização com a internet, certo? Vamos lá, continuando aqui. Na aula passada, nós começamos a trabalhar com as configurações do sistema, e aí eu fui explicando para vocês muitas coisinhas aqui em relação ao sistema. Então, na aula passada, eu vou só dar uma recapitulada, mas não vou explicar tudo não, tá? Então, ó, vimos como configurar o vídeo, vimos como configurar o som, as notificações, aquelas mensagenzinhas que surgem lá no canto direito, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Ele mandou alguma mensagem no WhatsApp. Lucas.
Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Lucas. O que acontece, tá? Eu já desinstalei o app do meu celular, instalei novamente, tá? Eu já instalei também, olha lá, aí, tá não, tá de boa. Eu já desinstalei do meu computador e instalei novamente para ver se diminui a questão dos bugs, tá? No treinamento que nós tivemos sexta-feira passada, foi falado exatamente a respeito de alguns alunos não estar pedindo para pôr o e-mail. Deixa eu mandar aqui. Lucas, quando pede para entrar com e-mail, é só você fechar e entrar novamente, que ele vai entrar como convidado, viu? E aí o que acontece? Foi questionada a questão de alguns alunos não estarem com o chat ativo, tá? Como até vocês já me questionaram. E eu tinha colocado para vocês que seria algo relacionado à atualização do programa. E de fato era isso, tá? Então, se por acaso vocês em algum momento tiver com alguma dificuldadezinha no programa, às vezes é questão de atualização, tá? Então é só desinstalar e instalar novamente que resolve. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu ver aqui, liberar aqui o Lucas. Aí tem, Lucas, boa noite. Aí tem essa questãozinha aí que o Lucas colocou, que seria, tá pedindo para colocar um e-mail. O meu acontece isso a todo momento. Então, só eu fechar o aplicativo, abrir novamente, que aí resolve o problema, tá? Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Na aula passada, a gente viu toda essa configuração de vídeo, transformando para o modo tablet, ou seja, o menu iniciar no modo tablet, falando sobre armazenamento, tá? Falando sobre área de transferência, falamos sobre o computador, deu uma explicadazinha sobre áreas remotas. Só um detalhe, no livro não tem tudo, tá, pessoal? Então, assim, eu estou acrescentando porque o meu objetivo, assim, é mostrar o máximo possível para vocês. Mas no livro não tem tudo. Inclusive, pode acontecer, se vocês tiverem aí um Windows 10 instalado no computador de vocês, aí vocês vão dizer, professor, não encontrei essa configuração. Isso eu expliquei acho que foi na primeira aula ou foi na semana passada. O Windows 10 ele passa por uma constante atualização. Então pode acontecer de um dos recursos que vocês vão ver aqui não ter no seu computador ou ter no seu computador e não ter no meu, tá? Então por isso assim eu fico atualizando o meu sistema sempre. Ele está atualizando direto. Então quando eu olho aqui tem recursos que eu nunca vi. Inclusive vocês vão ver algumas vezes aqui recursos que eu não vi ainda, que eu não conheço. Então a gente vai pular, tá? Então, outro detalhe que tem o painel do controle, então as configurações do painel do controle estão sendo migradas para cá. Vou falar isso mais na frente, tá? Detalhar isso mais na frente. Mas vamos lá. Vou aqui em personalização, eu acho que eu não vi, acho que eu não mostrei personalização para vocês, mas vamos ver. Observação novamente, pessoal. Com essas configurações aí, por exemplo, você vai aqui iniciar em configurações, que é onde nós estamos, não vai ter a necessidade de vocês estarem pagando para ninguém fazer nada para vocês, tá? É só a questão de ler, de procurar. Como vocês podem observar, os grupos, ó, os botões aqui estão separados por grupo. Então, sistema, configuração do sistema, dispositivos. Então, eu vou configurar dispositivos no meu computador. Telefone, obviamente, eu vou vincular meu telefone ao computador. Redes internet, então, eu vou configurar a internet. Data e hora, contas de usuário, cortando e tal. Aplicativos, então tá tudo separado por grupos, então fica mais fácil a questão da configuração, tá? Voltando aqui em personalizar, personalizar basicamente você consiste em você deixar o computador do jeito que você quer, desde um painel de controle, desde, por exemplo, as cores das barras, cor de texto, então você pode personalizar o seu computador. Começando aqui, tela de fundo, tá? Eu não lembro, eu acho que eu já mostrei para vocês essa parte.
Mas vamos ver. Aliás, eu dei uma introdução sobre isso. Então, a tela de fundo. Eu posso escolher se eu quero inserir uma imagem, uma cor sólida ou uma apresentação de slides. Por exemplo, uma imagem, obviamente, você vai escolher uma das imagens que estão aqui abaixo, ó, tá? Só é você clicar e ele já muda. No Windows 10 não vai ter a necessidade de você precisar, por exemplo, clicar em OK ou em aplicar, não. Clicou aqui, ele já foi, tá? Então, se eu minimizar aqui a imagem, observa que era para ele ter ido, tá, pessoal? O normal é que ele já vá mesmo. Ah, porque ele mudou ali, como é que ele vai? Pronto. Agora sim, ó. Observa que ele já mudou aqui. Então, não precisa a gente aplicar, tá? Então, existe a possibilidade de você escolher uma cor sólida. Então, você pode escolher uma cor, por exemplo, colocar esse vermelho aqui. E observa que a tela lá já está vermelha, tá? Existe a possibilidade, vamos lá, meu bichinho, que esse programa é um caso sério. Esse compartilhamento de tela me tira a paciência. Deixa eu ver aqui que ele não está querendo voltar para a configuração. Deixa eu ver se por aqui ele vai. Por aqui ele foi. Curioso, mas vamos lá. Então, ó, eu posso clicar aqui em cor personalizada, ó, e eu posso simplesmente personalizar, fazer a cor que eu quiser. Posso até clicar aqui em mais, ó. Então, simplesmente eu posso criar a cor que eu quiser. Se você quiser criar um verde cuscuz, você pode. Aí quem diz é você. Podemos também usar a apresentação de slides, tá, pessoal? Então, a apresentação de slides... Eita, sem querer aqui. A apresentação de slides, você vai definir qual é a pasta onde estão as suas imagens e, consecutivamente, você vai, digamos, definir que essas imagens elas vão ficar passando automaticamente. Por exemplo, escolher algo. Ele está sugerindo aqui a pasta imagens. Mais abaixo ele já disse que a imagem ela vai ser mudada a cada 1 minuto. Aí você diz o seguinte, professor, e se as minhas imagens, as minhas fotos estiverem em uma outra pasta? Como é que eu faço para mudar? É simples, pessoal. É só clicar aqui, ó, procurar, ó, dá um cliquezinho aqui em procurar, vai em download, tá? Por exemplo, eu vou deixar aqui download, ó, escolher pasta. Pronto. Observe que já ficou download. Então, vai ficar mostrando as imagens que estão em downloads. Simples assim. Tá? Então, eu posso escolher quais são as fotos e observe que ela já vai mudando lá. Tá vendo? Ó, já vai mudando automaticamente. Tá? A cada 1 minuto. Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí essa parte? Eu estou falando muito rápido. Diga aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu vou voltar aqui para a imagem, tá, pessoal? Só para deixar aquela imagem que já estava. Estão conseguindo acompanhar, né? De boa, beleza. Pessoal, continuando aqui, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Ok, Felipe, valeu. Então, olha só, mais abaixo, quando eu escolho uma imagem, eu posso alterar, por exemplo, a imagem aqui, ó, se ela vai preencher, se ela vai ajustar, se ela vai ampliar, se ela vai ficar de lado a lado, se ela vai centralizar ou se ela vai estender. Deixa eu escolher aqui uma imagem, só porque essas imagens que já vem para o sistema são imagens que têm uma resolução boa. Deixa eu pegar uma outra menorzinha aqui, só para vocês verem o que é que implica. Eu vou pegar esse XD aqui. Olha como é o posicionamento dessa imagem do XD na tela, tá? A gente vai mudar lá e vocês vão ver o comportamento dela aqui. Vamos lá. Tá preencher, então ele preencheu a tela toda. Eu vou clicar em ajustar, tá? A imagem eu acho que já tem uma resolução muito grande, não mudou muita coisa. Eu acho que vai ser preciso escolher outra que tenha uma resolução menor, pessoal. Deixa eu pegar uma que tenha uma resolução mais fraquinha aqui, porque fica mais interessante. Vocês conseguem acompanhar melhor. Uma imagenzinha bonitinha. Deixa eu ver aqui a resolução dessa. Essa é grande ainda. Eu quero uma menor. Essa daqui é grande. Deixa eu ver essa. Pronto, pessoal. Eu vou colocar essa CEO aqui, tá?
Vou voltar lá, vou clicar aqui em preencher. Deixa eu mostrar aqui, ó. Observa aí que ela preencheu na tela inteira, tá, pessoal? Ela está preenchida na tela inteira. Essa é uma imagem que não tem uma resolução muito boa, por isso que eu escolhi para mostrar para vocês. Vou colocar o ajustar, então ele ajusta também a tela, fica uma configuração muito parecida, tá? Vou mudar agora aqui, vou clicar em ampliar. Olha, ele ampliou um pouquinho mais, tá? Não deu nem para perceber muita diferença, mas agora vocês vão perceber. Eu vou colocar lado a lado, e aí vocês vão observar agora como é que ele fica na tela, ó. Observe que ela se repete várias vezes a imagem na tela. Na verdade, o tamanho real da imagem é esse que vocês estão vendo mesmo aí, pequeno, tá? Então, simplesmente ele replicou essa imagem várias vezes. Então, por isso que quando a gente viu ela grande, a gente viu que ela é meio distorcida, com a qualidade ruim, tá? Porque a resolução dela é pequena, tá? Então, vou voltar lá e vou colocar centralizar. Olha lá o tamanho real dela agora, ó. Tá vendo, ó? O tamanho real dela fica bem pequenininha, tá? Então, esse é o verdadeiro tamanho dela. Eu vou clicar aqui na seta, vou colocar estender. Ali, ó, o estender, ó, ele amplia a imagem, ó, tá? Então, ele aumenta a imagem várias vezes. Então, quer dizer, o comportamento da imagem na tela, nessa configuração, vai depender muito do tamanho da imagem, tá, pessoal? Vai depender do tamanho da imagem. Tem imagens, como vocês sabem, de várias resoluções. Então, com isso, ela vai ter também vários recursos. Deixa eu ver aqui só o XD aqui, tirar uma prova aqui, lado a lado. Deixa eu ver aqui se ele muda. Pessoal, o meu computador tá uma carroça. Ó, então, mudou lá, ó, tá vendo? Então, esse é o verdadeiro tamanho daquela imagem lá do XD, tá? Então, observa que a gente pode ajustar esses tamanhos aí e verificar um que fique melhor. Vou voltar ao que estava. Então, nessa tela de fundo, a gente consegue configurar, tá, a imagem de fundo. Seja as imagens pré-definidas pelo Windows, tá? Ou pré-definidas aliás, ou uma imagem que a gente tenha salvo. Então, a gente consegue fazer essas três configurações, imagem, cor sólida ou apresentação de slides, e podemos colocar para ela passar automaticamente ou não. É uma, digamos, preferência que você possa ter aí, tá, pessoal? Todo mundo entendeu aí essa parte aqui da tela de fundos? E aí, pessoal, conseguiram compreender aí a configuração dessa tela de fundo? Fácil, né? Tranquilo, vamos lá. Em seguida, eu tenho aqui cor, tá, pessoal? Tenho aqui cor. Como é que eu sei qual é a cor que eu estou? Por exemplo, ó, observa que as cores dos botões aqui no menu iniciar, a cor de texto, ele está vermelho, tá? Aí você vai dizer o seguinte, professor, como é que eu faço para colocar um verde cuscuz aí, tá? Uma cor diferente. Então, primeiro, a gente pode vir aqui, tá? Tem aqui, ó, escolher seu modo padrão do Windows. Aí tem o claro ou escuro. Se eu colocar em claro, observa que a barra de tarefas, ela já mudou lá, ó, ela tá cinza, tá? Se eu clicar aqui em iniciar, observa que o cinza fica predominante, o cinzinha bem claro, mas eu vou deixar o escuro, que ele fica um cinza bem escuro, tá? Então, você pode fazer essas alternativas aí. Outra coisa que você pode fazer mais abaixo é efeito de transparência. Por exemplo, se vocês observarem aqui ao lado esquerdo, onde tem tela de fundo, cores, tela de bloqueio e tal, observa que ela está meio transparente. Se eu desmarcar essa opção, olha o que é que vai acontecer. Ó. Observe que aquela transparência lá sumiu, tá? Então, ele não fica mais, nem a barra de tarefas lá vai ficar mais transparente. Então, ó, a diferença aqui, ó. Então, você pode configurar essa transparência. Outra coisinha que você pode fazer mais abaixo, que é exatamente as cores, ó, agora eu vou aplicar uma cor verde, ó. Então, quando eu aplico uma cor verde, você vai observar que o botãozinho aqui, ó, de ativar, estava vermelho, agora está verde. O texto aqui, ó, que estava vermelho, agora está verde. O menu iniciar, que estava vermelho também, ó, agora ele está verde. Quando eu clico em iniciar, observe que os botões agora ficaram com a cor verde. Então, assim, você pode personalizar
com a cor que você achar melhor. Pode ser um amarelo, pode ser um azul. Detalhe que ainda tem a parte de cores personalizadas lá, ó. Então, observe que agora já passou a ficar um amarelo, tá? Um amarelo tostado aí. Então, quer dizer, você pode configurar e deixar, ou seja, usar as cores que você desejar, tá? Vamos lá. Então, essa partezinha aqui de cores seria isso, tá? Tela de bloqueio, pessoal. O que é tela de bloqueio, tá? Eu só não vou colocar a tela de bloqueio porque eu não sei se vai fechar a janelinha para vocês. Eu vou tentar, viu, pessoal? Não sei se vai continuar mostrando, mas eu vou tentar. Mas deixa eu explicar para vocês o que seria logo essa tela de bloqueio. A tela de bloqueio consiste no seguinte, é um recurso para você guardar a sua privacidade. Digamos que você esteja usando o seu computador, esteja fazendo alguma coisa, e aí você vai sair, tá? E aí você não quer que ninguém vá bisbilhotar o que você está fazendo. O que é que você faz? Você bloqueia o seu computador. Como é que faz para bloquear, para aparecer essa tela de bloqueio? Ó, você vem iniciar, aí tem lá a imagenzinha, ó, vou parar aliás, vou dar um cliquezinho aqui na imagem, tá? No meu usuário, e observe que já aparece o nomezinho aqui de bloquear, tá? Então, quando você clicar em bloquear, vai aparecer a tela de bloqueio. Detalhe, essa tela de bloqueio ela só vai ter alguma serventia se o seu usuário tiver senha, tá? Ou seja, se o computador tiver senha. Se não tiver, não vai adiantar de nada. Ele vai bloquear, mas quando a pessoa clicar, ele entra sem senha. E o intuito aí é sair, ou seja, você não quer que ninguém veja o que você está fazendo, você vai lá e bloqueia. Outro exemplo que eu posso dar aí para a tela de bloqueio, digamos que vocês estão trabalhando em uma empresa, tá? E as empresas, ela tem, por exemplo, usuários. Um exemplo, quando a gente vai a gente vai se logar no sistema da empresa, a gente vai entrar com o nosso login, ou seja, usuário e senha nosso. Então, tudo que a gente faz lá no usuário, tudo que a gente faz no sistema, melhor dizendo, o sistema ele vai ter um relatório onde vai dizer, ó, fulano fez isso, isso e isso. Então, imagina, por exemplo, você está usando lá o computador na sua empresa, está logado no seu sistema, ou seja, o sistema está logado com o seu usuário, aí você deixou o computador desbloqueado e saiu. Alguém foi lá, por exemplo, e fez alguma modificação, fez alguma alteração, tá? E essa alteração, ela não foi bem vista, ou seja, prejudicou a empresa, ou prejudicou a você mesmo, né? Excluiu um dado, enviou um dado que não era para enviar. Quando o administrador do sistema for pegar o relatório de quem foi que fez aquilo, aí vai estar lá, ó, foi fulano que fez. Aí você vai dizer, não, não foi eu não. Como não foi você? Se o sistema, digamos, o usuário que fez aquela alteração foi o seu. Tá? Então, nas empresas, a gente também tem que ter um cuidado muito grande. Deixa eu colocar aqui exatamente esse exemplo. Cada professor, ele vai ter o seu usuário e senha para entrar no sistema de notas, né? No sistema da Microcampo. Onde a gente lança as notas, onde a gente lança, por exemplo, observações e tá lá. Aí, digamos, tá, pessoal? Digamos que eu deixo o computador desbloqueado, aí uma pessoa vai lá, abre o sistema da Microcampo, vai lá, apaga as notas de todos os alunos. Um exemplo. Aí depois o pedagógico chega para mim e diz, professor, cadê as notas da turma de quinta-noite? Aí eu digo, não, já foram lançadas. Ah, não foi não. Tá todo mundo sem nota. Então, e aí? Se for pegar um relatório no sistema, vai dizer qual foi a hora, qual foi o usuário, quem foi que fez. Aí vai eu correr atrás para mostrar que não fui eu, né? Para provar que não fui eu. Então, para evitar isso, tá, pessoal? Então, o correto é vocês fazerem essa questão de bloquear, tá? Então, eu uso na tela de bloqueio, eu particularmente uso sempre a imagem de destaque do Windows. É bem legal porque são imagens bem legais mesmo, como por exemplo essa que vocês estão vendo aí. Mas eu posso colocar uma imagem minha, se for o caso, usando aquela mesmo esquema da tela de fundo lá. Eu posso colocar uma apresentação de slide usando o mesmo esquema da tela de fundo, se for o caso. Então, eu prefiro deixar o destaque do Windows. Outra coisa que você pode configurar nessa tela de bloqueio seria o seguinte, ó, escolha um app para mostrar o status detalhado na tela de bloqueio.
Então, por exemplo, enquanto a tela de bloqueio estiver, digamos, ativa, o que é que você quer que mostre? Por exemplo, eu deixei o calendário. Então, observe que no exemplo acima já está mostrando lá, ó, calendário, ou seja, a hora, e está mostrando a data também, tá? Mas eu posso adicionar outros aplicativos aqui. Por exemplo, escolha quais apps mostram status rápidos na tela de bloqueio. O que seria esses status rápidos? Por exemplo, eu deixei aqui, ó, e-mail, calendário e Skype. Se eu quiser clicar aqui na setinha, porque são 7 ao todo, eu vou colocar clima, por exemplo, tá? Ó, colocar o clima. Eu posso vir aqui, eu posso colocar também message, ó, mensagens. Eu posso vir aqui, eu posso colocar também, deixa eu ver mais aqui, ver o que eu posso colocar. Só isso, não tem mais nada. Poderia colocar alarme, mas não vou colocar não. Pronto, vou colocar só isso daqui, tá? Então, quer dizer, no momento, se a tela do bloqueio estava ativa, né? Eu saí, deixei a tela ativa do bloqueio. E nesse momento que eu saí, chegou alguma mensagenzinha de e-mail, alguma atualização de calendário, por exemplo, um amigo meu está completando o ano, ele me avisa aqui, tá? Alguma mensagenzinha do Skype, se alguém mandou alguma mensagem para mim. Ele vai estar mostrando o tempo, se o tempo mudar ou não. Alguma mensagenzinha do Message, tá? Então, ele vai mostrar nessa hora aí. Vamos bloquear aqui, eu não sei se vai funcionar, tá, pessoal? Eu vou bloquear, mas se for o caso, se vocês não me ouvirem aí, é porque ele está bloqueado, tá? Aí eu vou lá e desbloqueio. Vou aqui, ó, vou bloquear. Deixa eu ver se vai aqui. Então, pessoal, ó, observe que está bloqueado. Eu acho que vocês conseguem ver mesmo assim, tá? Então, quando alguém chegar e pedir a senha, ou melhor, e for tentar entrar, ele vai pedir a senha, tá? Então, não anotem a senha, por favor. E observa que ele já volta ao normal, tá? Então, deu para acompanhar, não foi, pessoal? Aí essa tela de bloqueio, como é que ela funciona? E aí, pessoal, deu para acompanhar aí como é que funciona a tela de bloqueio? Tranquilo, né? Então, é uma dica também, por exemplo, em casa. Você está fazendo alguma atividade que você não quer que ninguém mexa. Simplesmente bloqueia o seu computador. Saiu de perto, bloqueia. Saiu de perto, bloqueia. Então, esse é o intuito da tela de bloqueio. Vamos lá, continuando aqui, tá? Passando aqui para temas. Nós vamos aqui para temas. Então, temas, pessoal, é um conjunto de barra de cores, tá? De imagem. Então, tema seria isso daqui. Ele vai dar alguns temas aqui em sugestões. Por exemplo, temas da Dell, é só uma imagem, né? Uma imagem e uma cor. Por exemplo, vou clicar aqui em temas da Dell. Observe que num clique só, ele já muda a cor da barra de tarefas. Observe que ele já muda o menu iniciar, que já está diferente. Tá? O papel de parede aqui também mudou, ou seja, a tela de fundo também mudou. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar outro, tá? Vou colocar esse de flores aqui, porque são 10 imagens, tá? Aí, ó, coloquei esse tema. Observa também que a barra de tarefa já mudou, não é mais a mesma cor, tá? E olha aqui o detalhe, ó. Vai ficar uma imagem de flores, inclusive, não sei se vocês observaram, mas são 6 imagens de cores aqui, ó. Então, quer dizer, as imagens elas vão ficar passando, tá? Eu acho que é o tempo, acho que é 1 minuto, alguma coisa assim, tá? Então, ele vai mudando aí esse tema, porque é algo já pré-definido por ele, tá? Então, ó, você pode mudar, por exemplo, cor, som, você pode mudar o cursor do mouse, tá? Que a gente vai ver isso mais na frente. Você pode mudar, você pode customizar a tela da forma que você quiser. Tem aqui ainda, ó, baixar mais temas do Microsoft Store, que aí você pode baixar. Tem temas que eu digo a vocês assim, muito, muito bonitos, tá? Cada tema um mais bonito que o outro. Eu não uso, por quê? Porque, para mim, é um uso de memória sem muita necessidade, né? Sem muita necessidade, porque esses temas, ele vai estar mudando de imagem instante a instante. Deixa eu ver se já mudou aqui, tá? Ainda não mudou, tá mesmo? Daqui a pouco a gente olha. Então, ele vai ficar mudando de imagens. Então, assim, vai consumindo memória do computador.
Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem, aliás, vou pegar um bem bonito aqui. Apesar que todos são bonitos aqui, a pessoa fica com dúvida. Vou pegar aqui um de carros aqui, ó. Carros clássicos. E aí é só, deixa eu ver aqui, viu, como é que tá a minha internet. Tá marrom menos aqui, tá dando umas osciladas. Mas vamos lá. Olha só, primeiro que ele diz o seguinte, ó. Viagem no tempo com essas 20 imagens, ó. Então são 20 imagens. Vou clicar aqui em obter, vai demorar, acho, baixar. São 20 imagens, tá, que vai baixando. E esse tema aí, por exemplo, depois de ele estar instalado e funcionando, tá, ó, vou clicar em instalar, depois eu mostro para vocês como desinstalar. Que também uma coisa que eu não acho viável é você estar instalando um monte de temas no computador. E aí o que é que acontece? Se você deixar, por exemplo, 20 imagens, esse tema é grande, porque todas as imagens são 4K, se vocês observarem aí, tá? Tem alguns temas que eles são gratuitos, outros são pagos, tá? Aí você vai ver o que mais, digamos, se adequa, né? Ou o que mais você gostou. Vamos ver aqui se ele está instalando aí, tem mais informações sobre o download. Vou clicar aqui para ver se ele já veio para cá. Ele veio aqui para outra janelinha. Deixa eu ver se ele já baixou aqui, mas eu acho que não. Acho que ele está baixando ainda aqui. Olha lá, pessoal, ainda vai demorar pra caramba ainda. Porque são imagens 4K. Vai demorar o negócio aí. Deixa eu ver se eu pego um menor, tá? Cancelar aqui. Cadê que sem querer eu sair? Deixa eu ver se eu baixo outra com poucas imagens, 3 imagens, 4 imagens. Porque ali 20 imagens vai demorar pra caramba pra baixar. Observa aí que o íconezinho da loja, mas a loja tá com a cor rosa, né? Porque foi o tema que eu escolhi. Esse daqui são 16 imagens também em 4K. Vamos pegar outro. Tem uns temas que tem umas quantidades menores de imagens. Esse aqui eu não quero. Vinte imagens. Dezoito imagens. Esse aqui é pago, eu acho. Não. Vou colocar essa mesma aqui, 18 imagens. Pessoal, vou deixar baixando aí. A gente vai voltar aqui para as configurações. Depois, quando ela estiver instalada aí, a gente vê aqui. Vamos lá. Vamos aqui para as configurações. Então, quando ela for instalada, ela já vai vir aqui, ó, para essa parte aqui de temas, onde basta simplesmente você clicar e ela já vai estar em uso, tá? Então, ela pode estar até instalada, você só usa se você quiser. Então, essa parte de temas é isso, é um conjunto, tá? De configurações que você faz com um clique só. Então, ele já altera plano de fundo, cor, som, modelo do cursor e assim sucessivamente. Tá? Então, você pode vir aqui usar tema personalizado, ou seja, você pode personalizar o seu tema. Olha lá, que era o que estava agora há pouco, tá? Ou seja, ele voltou para o que estava. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vimos aqui cores, tela de bloqueio, temas, fontes, tá, pessoal? Ó, esse fontes aí é uma, assim, a gente usa, na verdade, tá? Mas eu geralmente não baixo ele por aqui, porque na loja da Microsoft tem poucas fontes, então geralmente eu baixo fontes de uma outra maneira.
Mas olha só, essa pasta fontes aqui, ou esse local fontes, ela tem lá no painel de controle, que vocês vão ver, mas é onde está armazenado todos os modelos de letras do computador. Então, quando você abre lá o Photoshop, o Illustrator, que você vai mudar o modelo de letra, tá aqui, tá? Esses daqui são os modelos de letras que tem instalado. Aí você vai dizer o seguinte, professor, e se por acaso eu não quero esses modelos de letras, como é que eu faço aqui, ó? Você pode baixar pelo Microsoft aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, baixar pela loja. Ele vai voltar para aqui, ó. E aqui você pode escolher, ó, várias fontes, tá vendo? Mas são poucas que tem aqui, tá? Por isso que eu não uso, por isso que eu não venho por aqui, ó. Então são pouquíssimas fontes. Deixa eu ver uma aqui, não tem nenhuma legal. Inclusive, por aqui é pago, ó, a maioria é pago. Por exemplo, tem umas aqui mais interessantezinhas, ó, R$18 de uma fonte, R$7 eu não vou pagar, já que tem ela gratuita. Mas, por exemplo, digamos que eu vou ver aqui, viu? Geórgia, eu vou pegar essa Ink Draft aqui, só para vocês verem aqui que ela é adquirida, ela já está instalada. Deixa eu voltar, adquirida já está instalada. Esse Gil Sans Nova, ela não está instalada, eu vou instalar ela, tá? Só para vocês verem aqui como é que faz e como é fácil a instalação. Como se você estivesse instalando o tema, né? A mesma janelinha lá. Inclusive aqui nem tá. Ele tá só falando das atualizações, deixa eu ver aqui, viu? Vamos ver se ele vai aqui, que eu tô clicando, ele não tá indo. Então, ó, algum bugzinho tá acontecendo aí, tá? Inclusive, pessoal, para vocês baixarem fontes, tem alguém aí que não sabe baixar uma fonte ou que nunca baixou uma fonte? Coloca aí, porque se não tiver, eu mostro para vocês. Sim, pessoal, tem alguém aí, me dá um feedback aí. Tem alguém que nunca instalou uma fonte ou não sabe instalar uma fonte? João Vitor, nunca instalou uma fonte? Vamos ver agora então, tá? Porque ele não está indo, então vou mostrar pelo navegador. José Felipe, eu sei baixar, agora instalar é outra coisa. Ah, entendi. João Vitor, você já instalou, né? Pronto, tranquilo. Pronto, deixa eu mostrar aqui a coisa mais simples do mundo, Felipe. Deixa eu baixar aqui, tá? Mostrar aqui, fazer pelo navegador, já que ali não está indo. Fazer o passo tradicional, ó. Se você colocar aqui, ó, download, fontes. Ó, os sites que eu uso mais é esse 1001 fontes aqui, tá? Ou então da fonte. Vou clicar aqui nesse primeiro. Inclusive mudou aqui, repaginaram. Olha, por exemplo, essas duas fontes aqui, ó, bem bonitinhas aqui. Então, ó, tem umas fontes bem bonitas mesmo aqui, ó. Inclusive essas aqui as que estão em destaque. Vou baixar, deixa eu ver aqui, fiquei em dúvida. Baixar essa daqui, ó. Essa Love You. Olha só. Quando baixar, na verdade, ele só vai gerar um arquivozinho do WinRAR, né, compactado. Você vai extrair, clicar com o botão direito em cima do arquivo, ó, vou lá, pedir para visualizar. Tá aqui, ó, Love You. Vou clicar com o botão direito. Extrair aqui, porque eu já extraio aqui na própria pasta. Você vai dizer, cadê ela? Ela tá lá embaixo, ó. Geralmente ela joga lá pro final, ó.
Cadê? Nem aqui ela vê. Ela está em algum canto. Deixa eu ver aqui. Ó, isso daqui são fontes, tá, pessoal? Esses arquivozinhos que tem a letra A aqui. Deixa eu procurar aqui LoveU para ver se ele vai. Ele tá com algum nome. Aqui, ó, LoveU, tá, pessoal? Ó, tem essas duas. Esse arquivo aqui, ele não é, tá? Só esses dois que tem essas letrinhas aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas, porque tem fontes que ela vem até com mais de dois, porque às vezes ela já vem com negrito, itálico, ou seja, já vem com vários formatos. Vou clicar com o botão direito, ó, e vou clicar aqui, ó, instalar para todos os usuários. Só isso, tá? A parte de instalar fontes é só isso. Terminou, a fonte já está instalada, deseja substituir, ó, já tinha ela. Não cai não, ela já tinha instalado. Mas é só isso, viu, pessoal? Eu nem sabia que essa fonte tinha instalado, estava instalada. Mas é só isso para fazer a instalação da fonte, tá? Não tem mais o que fazer. Entendeu aí, Felipe? Como é que faz para instalar a fonte? Deixa eu ver se ela está mesmo aqui, que eu não posso fazer a pesquisa aqui, ó. Olha ela aqui, ó, LoveU, tá vendo? Ela já estava instalada, tá? Como eu não sabia, ok. Vamos lá. Então, fontes é só isso, tá, pessoal? É só você visualizar quais são as fontes que tem instaladas e você instalar. Não tem mais nada a se fazer. Aqui é só para você fazer um teste, por exemplo, ó, não sei se vocês observaram aqui. Eu vou procurar aquela LoveU, ela aqui. Se você clicar nela, você pode alterar aqui só o tamanho com que você vai visualizar, né? O tamanho dela lá no Photoshop, não, tá? E aqui você vai dizer, por exemplo, antes de você escolher, você já pode testar como é que vai ficar essa fonte. Como, por exemplo, aqui, digamos que eu vou colocar aqui Jadiel, um exemplo. Olha como é que fica ela lá. Se for o caso, mais abaixo eu posso desinstalar a fonte, né? Posso fazer isso daqui. Mas vou deixar ela aí com uma letra bem bonita. Vamos lá. Vou voltar aqui, inclusive, pessoal, só uma dica, tá? Se vocês forem trabalhar com design, se você pesquisar por pacotes de fontes, tá? Por exemplo, eu vou ter que baixar uma fonte por vez. Nesse método que eu mostrei, sim, tá? Você teria que teria que baixar um por vez. Mas se você pesquisar na internet, você consegue pacotes de fontes, com 1000 fontes, 500 fontes, 2000 fontes. É só questão de procura, tá, pessoal? Só questão de ir atrás e você consegue encontrar. Vamos lá, continuando aqui, ó, iniciar. Então, o iniciar, eu vou configurar, obviamente, o que? Eu vou configurar o menu iniciar. Então, olha a forma que ele está se comportando aqui. A gente vai fazer algumas modificações, vocês vão ver que ele vai mudar isso daqui, tá? Então, ó, mostrar mais blocos em iniciar. Observe que o espaço aqui onde está mostrando os blocos, ou seja, os azulejos vivos aqui, tá continha, tá, pessoal? Ó, vou aumentar ele agora. E observe que ele já abriu um espaçozinho a mais, ó. Ou seja, já vai mostrar um menu iniciar maior, tá? Mas eu não quero deixar ele menor. Mostrar a lista de aplicativos no menu iniciar. Por exemplo, ó, ao lado esquerdo ele tem a lista de aplicativos. Aí você vai dizer, eu não quero. Não tem problema, só você vir aqui, ó, desmarcar e observe que aquela lista ao lado esquerdo ela sumiu. Aí você vai dizer, agora, professor? Não tem problema, ao lado esquerdo já tem aqui, ó, todos os aplicativos. Só que a diferença, quando você desmarca ela, ou você vê a lista dos aplicativos, ou você vê os botõezinhos lá, os live tiles, tá? Ou você visualiza um, ou você visualiza outro. Aí vai ser a sua necessidade, tá? Aí você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Eu prefiro usar ele com os botões, tá? Mostrar aplicativos adicionados recentemente. Já está ativo. Aí o que é que acontece? Quando eu instalo um programa, aqui na parte superior, ou seja, acima da letra A, ele vai mostrar os programas que foram instalados recentemente. Por exemplo, não tem nenhum que eu instalei recentemente, de diferente. O que eu instalei hoje foi o Microsoft Teams. Mas pelo fato dele já estar instalado, ou seja, ser o mesmo programa, ele não mostrou aqui como recente. Vamos lá.
Mostrar aplicativos mais usados. Ó, vou clicar aqui, então ele vai criar uma listazinha aqui, tá? Com 6 programas mais usados. Por exemplo, essa lista ela é rotativa, tá, pessoal? Essa lista ela é rotativa. Então, no momento, quais são os programas que eu uso mais? Em primeiro lugar, o Opera. Em segundo lugar, o Microsoft Teams. Em terceiro lugar, o Sublime, o explorador de arquivos, o Adobe XD e o Adobe Music, tá? Essa lista ela é rotativa. Então, se eu ficar abrindo, por exemplo, vários programas aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o Word e ficar abrindo várias vezes, ele já vai aparecer aqui, ou seja, ele já toma o lugar do Music, tá? Então, teria essa questão aqui. Então, essa lista ela é rotativa. Eu hoje não gosto de usar ela porque fica muita informação. Mas se você pensar que é útil, por exemplo, se eu uso mais esse, não precisa eu estar procurando lá na lista, eu vou deixar ele marcado porque eu já vou direto. Não tem problema nenhum. É uma coisa que você vai escolher, tá? É uma escolha de vocês aí. Eu vou desmarcar, mas vocês quem dizem. Mostrar sugestões ocasionalmente e iniciar. Por exemplo, de vez em quando aparece aqui uma mensagem de um jogo disponível, né? Novo, um programa de manutenção. Então, aqui acima da letra A também mostra algumas sugestões. Usar a tela inteira do menu iniciar, vamos ver aqui se ele altera. E observe aí que o menu iniciar agora, ó, ele fica como se fosse lá no Windows 8, né? Na verdade o 8.1, porque o menu iniciar ele permanece, ó, tá? Deixa eu ver aqui um detalhe. Deixa eu ver só uma observação aqui, tirar a prova dos... Deixa eu minimizar. Ah, tá, tranquilo. Ele só o menu iniciar que ele fica mostrando na tela inteira. Se por acaso, digamos, existe uma outra configuração, eu acho que eu já mostrei para vocês, que é o menu iniciar do Windows. Aliás, o menu iniciar do Windows. Não, menu iniciar no modo tablet, porque ele fica sem área de trabalho, tá? Mas observe que o menu iniciar fica grande, eu não quero, então vou deixar ele normal. Mostrar itens abertos recentemente em listas de atalhos em iniciar ou na barra de tarefas no acesso rápido. Então ele vai mostrando também aqui abaixo. Eu não tinha nem prestado atenção nessa ferramenta. Eu acho que ela é mais ou menos nova aí, que eu não tinha visto ainda, tá? Mas enfim, aqui no menu iniciar você vai configurar, obviamente, o comportamento do menu iniciar. E aí você deixa do jeito que você quiser, tá? Pessoal, tranquilo aí, entenderam sobre o menu iniciar, sobre a configuraçãozinha dele? Bem, pessoal, dá um feedback aí. Vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Deixa eu ver aqui se o Lucas mandou alguma mensagem, que ele saiu. Deixa eu ajudar a Evaniela aqui. Deixa eu ver se ela está online aqui. Evaniela. Tá, não, saiu. Acho que caiu a conexão dela. Olha, tem gente entrando aqui. Só um instante. Lucas. Vamos lá, pessoal, continuando, tá? Daqui a pouco eu faço uma frequência aqui, vou ver se a Evaniele entra para fazer a frequência aqui, tá? Então, todo mundo entendeu aí sobre o menu iniciar, agora vamos para a barra de tarefas, tá? Pessoal, a barra de tarefas, primeiro vem a questão seguinte, bloquear a barra de tarefas, olha só, não está marcado bloquear a barra de tarefas, então o que é que eu posso fazer com a barra de tarefas bloqueada? Deixa eu abrir espaço aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Com a barra de tarefas desbloqueada, eu acho que eu mostrei isso na primeira aula. Eu posso jogar a barra de tarefas lá para o topo, ou seja, eu posso jogar ele lá em cima, tá? Posso colocar ela no canto esquerdo, certo?
posso colocar ela no lado direito, posso colocar ela abaixo, tá? Se eu bloquear a barra de tarefas, o que eu posso fazer também, essa mesma configuração, clicando com o botão direito e observe que tem aqui, ó, bloquear a barra de tarefas, tá? Então, tem essa opçãozinha aí também. Observe que agora ela não vai mais, então eu não consigo arrastá-la, tá? Ela fica bloqueada. Ocultar a barra de tarefas no modo de área de trabalho, ó, vou clicar aqui, ó, vou ativar. E aí vocês vão observar que a barra de tarefas ela some. Por exemplo, vou minimizar tudo aqui e quando eu desço o mouse ela aparece. Eu acho que é a Evaniela que está entrando. Laura. Vamos lá. Boa noite, Laura. Quase chega no final, hein? Chegou cedo, você. Vamos lá. E a barra de tarefas, observe que quando eu desço aqui abaixo, ó, ela aparece. Quando eu subo o mouse, observe que ela some, tá? Então, por exemplo, suponhamos que você esteja fazendo alguma atividade ou que você não gosta da barra de tarefas, você pode deixar ela oculta. Então, ela só vai aparecer quando você descer o mouse, tá? Ela aparece. Ou então, pessoal, ó, tem aqui um recursozinho, por isso que ela não sumiu. Uma mensagem. Boa noite. Olha só, ou se você usar a janelinha aqui, o botãozinho, a tecla Windows, ela aparece também. Então, existem essas duas formas de você ativar a barra de tarefas. Eu não gosto dela, então, assim, não gosto de deixar ela oculta, deixo ela padrão mesmo. Vou deixar, tá? Ocultar a barra de tarefas no modo tablet, então nós teríamos que estar com o modo tablet funcionando. Nós não estamos. Já mostrei para vocês foi na primeira aula, eu acho, o modo tablet como fazer, tá? Usar botões pequenos na barra de tarefas, observa o tamanho dos botões aqui abaixo na barra de tarefas, tá? Observa que tá grande, ó. Eu vou ativar e observa que o menu iniciar, a barra de pesquisa fica no botão, ou seja, tudo fica bem pequenininho. Aí você vai dizer, professor, quando é que eu uso isso? Se por acaso você colocar um monte de atalhos na barra, né? Ou você esteja com muitos programas abertos ao mesmo tempo. Seria essa possibilidade aí, tá? Eu vou deixar ela no modo normal, tá? Que é o padrão. Em seguida tem usar espiar para visualizar a área de trabalho, vou posicionar o ponteiro do mouse no botão mostrar a área de trabalho na extremidade da barra de tarefas. Isso aqui é um recurso novo, pessoal. Eu não... Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, são os professores aqui tirando resenha. Vamos aqui. Eu não usei essa ferramenta aqui ainda. Ah, seria isso, ó. Quando você parar o mouse no canto aqui, observa que a barra de tarefas ela some. Eu não cliquei não, tá, pessoal? Ó, então, usar ou espiar a área de trabalho. Agora eu entendi, ó. Se você parar o mouse no canto da tela, ele vai mostrar a área de trabalho. Legal isso daqui, ó. Não tinha visto não ainda, é um recurso novo, tá? Observe, vou desmarcar aqui, eu vou arrastar o mouse e agora ele não mostra mais a barra de tarefas. Aliás, não mostra mais a área de trabalho, tá? Então, achei interessante, vou deixar. Aí tem aqui, substituir prompt de comando pelo Windows PowerShell no menu quando eu clicar com o botão direito do mouse, iniciar ou pressionar o Ctrl X. Pessoal, eu não vou demonstrar isso daqui, tá? Mas esse PowerShell aqui, ele é uma janela de configurações, tá? De inicialização do sistema. Só que é um modo avançado. Eu, inclusive, usei poucas vezes esse modo aqui de inicialização do PowerShell. Então, eu uso muito pouco, tá? Então, não vou nem mostrar para vocês isso daqui. Mostrar notificações da barra de tarefas. Então, lá no canto direito, você vai querer que mostre as notificações, sim ou não. Né? Eu mostrei na aula passada que lá em notificações a gente pode ativar ou desativar. Existe aqui essa outra possibilidade. Eu vou deixar da forma que está, tá? Mais abaixo, tem aqui local da barra de tarefas. Eu mostrei para vocês como clicar, segurar e arrastar e colocar a barra de tarefas, em cima, esquerda, direita, mas existe ela por aqui também, ó, superior. Observe que ela já vai lá para o superior, tá? Ou direita, ou esquerda, ou inferior, que é o padrão dela, tá?
Combinar botões da barra de tarefas, sempre oculto, quando a barra de tarefas estiver cheia. Não usei isso aqui ainda, não vou nem comentar aqui para vocês. Deixa eu ver mais aqui o que é que eu posso mostrar da barra de tarefas, tá? Eu acho que só isso, tá? Só isso aqui, assim, que eu possa mostrar que tenha mais uma usabilidade do dia a dia, tá, pessoal? Então, tá aqui, barra de tarefas, todos os recursos mostrados. E observe que usar o sistema é tudo muito lógico, né? Vou voltar aqui novamente. Lembrando, se você vai configurar o sistema, você vem em sistema. Se você vai personalizar o computador, aí você vai aqui, ó, personalizar o seu computador. Mais abaixo eu tenho aqui jogos, tá? Eu vou só explicar superficialmente isso daí, porque eu não jogo, eu não uso isso, tá? Mas seria basicamente o seguinte, você configurar algumas, fazer uma configuração no sistema para que você possa, por exemplo, gravar o vídeo do seu jogo, por exemplo, bloquear o microfone, né? Porque a maioria dos jogos hoje são online, e aí, por exemplo, você está jogando o Counter-Strike lá, o CS, aí você quer, um exemplo, bloquear a voz, né? Ou seja, você não quer que ninguém ouça o que você está falando. Aí com a combinação de tecla você vai lá e bloqueia. Não lembro, deixa eu ver se eu entendo aqui, Daniel. O que você disse que não usou? Se não me engano, é para os aplicativos abertos. Ah, tranquilo, Daniel. Eu não usei ele ainda. Vamos lá. Aí observe que ele tem aqui, ó, abrir a barra de jogos, aí você vai fazer o Ctrl G, mas você pode personalizar, ou seja, não é o Ctrl G, você quer outra combinação de tecla, tá? Criar a captura da tela, por exemplo, do jogo lá é a bandeirinha mais alto mais o print screen. Gravar isso, ou seja, gravar o jogo, ó, Windows Alt G. Aí tem iniciar para a gravação, então você pode fazer tem essa, ou melhor, traduzindo, tá? Existem as combinações de teclas do sistema, ou seja, atalhos do Windows, mas que você pode modificar esses atalhos aqui. Seria esse o intuito da barra de jogos aqui, tá? Que eu não uso, ok? O captura, eu acho que vai mais para a partezinha de gravação, tá? Que você pode gravar volume do áudio, tá? Ó, velocidade de gravação dos quadros, qualidade do vídeo, se vai ser alto ou baixo, tá? Aí vem transmitir, a gente sabe que tem muitos jogos que são transmitidos ao vivo, existe essa possibilidade também de você transmitir o seu jogo, se é em inglês, se é em português. Cadê aqui? Eu não jogo, mas eu vou deixar o português. Vamos lá, não jogo, mas vou deixar português. Usar a câmera durante a transmissão, aí você vai lá, marca sim ou não, tá? Ó. Então existe essa possibilidade. Pode testar a câmera. Ó, já testou lá, já vai mostrar, tá funcionando, tá tranquilo. Vou desmarcar essa, não quero. Modo de jogo, por exemplo, deixa eu ver, ó, o meu eu já deixo ativo. E uma observação aí, tá? Todo Windows 10 tem isso. O que é que acontece? Os processadores, eles usam, por exemplo, a potência do processador inteira, né? Quando a gente olha as especificações, um exemplo, de 1.7 a 3.5, tá? Quando você, por exemplo, deixa ele no modo jogo, quer dizer que o computador vai estar funcionando como se fosse um jogo, ou seja, você está dando o melhor do seu computador, fazendo com que ele realmente dê o melhor. Se eu deixasse essa opçãozinha desativada aqui, o meu computador não teria o mesmo rendimento. Agora, uma coisa que eu já observei, e que é óbvio, eu estou deixando aqui o modo jogo aberto, né, ativo, melhor dizendo, e a bateria do meu notebook descarrega mais rápido. Só que, por outro lado, eu vou ter o computador mais rápido, né? Então, assim, é você escolher. Se você quer um computador funcionando no padrão, às vezes mais lento um pouquinho, mas que a bateria dure mais, ou você quer um computador, no caso um notebook, que a bateria descarregue mais rápido, mas o desempenho dele seja melhor. Uma outra observação, tá? Como eu sei que tem colegas aqui que gostam de jogar, aconselha-se, se for notebook, jogar com o computador conectado à energia, tá?
Por quê? Porque o desempenho do computador ele é melhor conectado à energia ao invés da bateria, somente na bateria. Então, vem uma dica aí para quem gosta de jogar, tá? Rede do Xbox quer dizer que eu posso me conectar, por exemplo, a um serviço, suponhamos, eu não tenho videogame aqui em casa, mas se eu tivesse um Xbox, né? Se eu tivesse um Xbox, eu poderia me conectar com ele. Isso é mentira, pessoal. Essa latência aqui, não. Tá dando ali 469 de latência. É porque deu uma oscilada aqui, ó. A internet realmente está oscilando, mas geralmente a latência aqui em casa está dando 41, 43, mais ou menos isso daí. Então, legal também aqui, porque você pode ter um controlezinho aqui. Tem uns jogos que eu já vi, não jogo, né, mas vejo os colegas jogando, que já mostra lá qual é a latência e tal, mas aqui está alto para jogo, não é o momento ideal para jogar, tá? Então, essa configuração de jogo seria para isso, tá? Para quem gosta de jogar, adequar o sistema ao jogo, obviamente. Pessoal, deixa eu fazer uma frequência aqui. Estava esperando a Ivaniele voltar e ela não voltou para fazer uma frequência, tá? Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Porque senão eu termino esquecendo que eu sou esquecido pra caramba. Depois eu faço isso. Vamos lá, privacidade, tá, pessoal? Eu acho que eu já falei, eu já falei na sala de aula que, por exemplo, nós não temos uma privacidade, né, no quesito tecnologia, né? E aí o que é que acontece? Nem no celular nós já temos, como eu acho que eu já comentei em sala de aula, de você estar com o seu celular de lado, por exemplo, mesmo sem uso, mas ele vai estar gravando tudo, né? Isso daí eu já falei, ele coloca a localização, ele realmente faz tudo. No computador é a mesma coisa, tá? Então, só que assim, pelo menos até onde eu sei, o computador não fica gravando a voz. Até onde eu sei só do celular, mas do computador eu não sei dessa possibilidade. Inclusive, pessoal, me parece que eu pedi para vocês assistirem um filme, não foi na aula passada? Me confirmem aí, por favor. Foi com a turma de vocês, não foi? Me confirmam aqui, por favor, se foi com a turma de vocês que ficou certo para vocês assistirem um filme e aí a gente comentar. Ah, não foi não com vocês. Foi na turma de sábado, lembrei agora. Na Netflix, pessoal, tem um documentário lá chamado Privacidade Hackeada. Quem tiver acesso à Netflix depois pode assistir e é muito interessante, que aborda exatamente essa questão de, por exemplo, principalmente com o Google, né? O Google ele nos manipula, digamos, todos os dias e todas as horas. Por exemplo, se você vai no Instagram, porque o Instagram é do Google, né? E você vai lá e vê uma, uma postagem, por exemplo, na partezinha de pesquisa do Google. Você vai lá e abre uma imagem sobre carros. Meu amigo, tá ferrado. No seu feed, o que vai estar aparecendo vai ser propagandas, né, de alguma loja de carro, de acessórios, a mesma coisa de moto. Então, ele quer dizer, ele quer saber do nosso gosto, o que é que a gente está pensando, e ele diz, a história não, eu quero saber o que você gosta, porque eu só mostro aquilo que você gosta. Só que não é bem isso. Ele quer que a gente diga o que nós gostamos, para que ele venda para as empresas as propagandas direcionadas. Tá? Tem um lado bom, tem um lado ruim, de fato. Você só vai ver aquilo que você realmente curte, né? Mas, na verdade, é porque o Google está simplesmente manipulando você em algum momento você fazer uma compra dentre aquelas lojas que ele faz a divulgação, tá? E aqui na Microsoft não é muito diferente, tá? Por exemplo, geral aqui.
alterar opções de privacidade. Permitir que apps usem o ID de anúncio e, com base em as suas atividades no app, mostrem anúncios mais interessantes para você. Se você desativar esta opção de ID, será redefinida. Olha só, né? Você vê uma propaganda e aí o que é que o que é que a Microsoft vai lhe dar? Propagandas de acordo com aquilo que você gosta. Aí um exemplo, você não quer, então vou desmarcar um exemplo, tá? Não é obrigado isso daqui. Se você não quer ser, por exemplo, não quer que a Microsoft fique mostrando propagandas, inclusive até e-mails, por exemplo, você tá com o seu ID, que é o seu identificador, né? O seu e-mail. Aí você acessa uma propaganda por exemplo, de um computador. E aí do nada começa a chegar, por exemplo, e-mails para você é, com propaganda de computador. Ou, por exemplo, banners que aparecem no navegador exatamente com computadores. Então, assim, se você não quiser, você desativa. O meu eu vou deixar desativado agora, tá? Segunda opção aqui é permitir que os sites forneçam conteúdo local relevante usando minha lista de idiomas. Vou deixar ativo. Permitir que o Windows controle a abertura de aplicativos para aprimorar os resultados da pesquisa no menu inicial. Vou deixar ativo. Tá? Mostrar-me o conteúdo sugerido no apps e configurações. Também vou deixar ativo. Vou desmarcar essa opção. Tá? Vou passar aqui para controle de voz e olha só, vamos ler, né? Coloca um textão assim, geralmente a gente não lê. Ó. Use sua voz para o ditado e para falar com a Cortana e outros aplicativos que usam reconhecimento de fala baseados em nuvens da Microsoft. A Microsoft usará seus dados de voz para ajudar a melhorar nossos serviços de fala. Se você desativar o reconhecimento de fala online, não poderá falar com a Cortana. Então, eu já entendi o que quer dizer, né? Primeiro, a Microsoft, ela também tem o serviço, ou melhor, o Windows, ele vem com inteligência artificial. E o que é que ele quer fazer aí, né? Ele quer pegar a nossa voz e, a partir daí, ele criando ajustes para que a Cortana possa compreender aquilo que a gente está falando. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, mas quando assim que instala o sistema e a gente vai falar com a Cortana, muitas vezes ela não entende, ela não compreendia o que você falou, aí pede para calibrar. Então, calibrar, o que é que vai fazer? A Microsoft vai pegar a nossa voz, vai fazer o melhoramento para a Cortana poder nos entender. E por que isso daí? Por exemplo, porque cada região fala de uma forma diferente. Nós, nordestinos, falamos de uma maneira, o pessoal do sul e sudeste fala de outra, o pessoal do centro-oeste fala de outra. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem uns povoados que você pode estar de olhos fechados, olhos vendados. Se você ouvir a pessoa falar, você já sabe de onde é essa pessoa, tá? Então tem uns três, eu creio que 3 povoados que você pode estar de olhos fechados. Se alguém falar, você já diz, essa pessoa é do sítio tal, né? Imagina, por exemplo, no Brasil e imagina no mundo quantas pessoas não falam diferente. Então a Microsoft ela usa esse controle de voz para isso, tá? Vou deixar ele ativo. Aí vem personalização de escrita, a tinta e digitalização. Essa opçãozinha aqui, pessoal, de personalização de escrita, ele basicamente consiste em, tá? Existem umas pranchetazinhas onde o pessoal instala para fazer desenhos, tá? Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Só um instante aqui que eu tô achando ali que uma caixa tá enchendo. Vou mandar pedir aqui para minha esposa dar uma olhada aqui. Só um instantezinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, meu Deus. Só um instante. Voltando aqui, tá? Voltei aqui. Então, seria basicamente isso daí. Por exemplo, o aprimorar, digamos, para quem está
está usando a pranchetazinha lá de desenho, esse ajuste ele vai sendo percebido. Por exemplo, que cada pessoa escreve de uma forma, cada pessoa pega no mouse, aliás, na canetinha lá de uma forma. Então, eu acho que sim, mas lá. Certo, então vamos lá. Então, a personalização de escrita seria isso. Deixa eu voltar aqui, tá? Vamos lá. Então, personalização de escrita seria isso. Diagnóstico e computador, tá? Aí vem uma forma que a Microsoft, ela não é besta nem nada. O que é que acontece? Nessas opções aqui, diagnóstico e comentários, tá, pessoal? Diagnóstico é quando acontece um erro, no sistema. Pessoal, uma pergunta aí. A minha tela aqui, ela tá preta. De vocês conseguem visualizar de boa a janelinha de configurações? Fala aí, por favor. Sim, tranquilo. Eu pensei que estava preto aí para vocês. Vamos lá. E esse diagnóstico e comentários, basicamente, o que é que acontece? Quando o sistema ele trava, ele dá algum erro, não sei se vocês já viram, mas ele aparece uma opçãozinha para você enviar o erro para a Microsoft. E olha só a esperteza da Microsoft, tá? O que é que acontece? Quando o seu computador lhe dá um erro e você envia um relatório de erro para a Microsoft, tá? Que é um diagnóstico, e se o seu sistema ele não for original, o que é que vai acontecer aí? A Microsoft ela vai descobrir se você usa um sistema original ou não. Por quê? Se acontecer o erro no seu sistema, ele vai levar o identificador do seu sistema. Cada sistema vai, cada Windows que está instalado numa máquina, ele tem um código, ou seja, um serial, que a gente chama de serial, né? E aí o que acontece? Quando você está utilizando um pirata, ele está com um código lá forjado. Quando chega na Microsoft, ele diz, ó, você não tem. Aí o que acontece? É uma das formas, tá? Que a Microsoft, ela identifica se você está ou não usando um sistema original, tá? Por exemplo, experiências personalizadas, ó. Deixe a Microsoft oferecer experiências personalizadas para você com base nas configurações de dados de diagnóstico escolhida. As experiências personalizadas são dicas, recomendações, anúncios personalizados que aprimoram os produtos e serviços da Microsoft para a sua necessidade. Então, se você deixar aqui essas opções ativas, ele simplesmente vai ficar mandando mensagens para a Microsoft e uma hora, se você usar o Windows pirata, ele vai identificar, tá, pessoal? Aí tem aprimorar a escrita e tinta digitação, tá? Aí tem aqui, por exemplo, dados de diagnósticos, aí tem aqui, ó, completo. O meu, por exemplo, eu comprei o computador, já veio com o Windows original, então eu estou deixando aí o completo, tá? E o pior é que para quem usa o pirata, vai ter que deixar o básico, vai enviar apenas informações sobre o seu dispositivo, suas configurações e funcionalidades, e se ele está funcionando corretamente. Então, para quem usa pirata, eu aconselho que deixe básico ao invés de ser o completo, tá? E que desmarque essas opções aqui de aprimorar, escrita de tinta, digitação e tal, certo? Então, eu faria isso aí se estivesse utilizando um Windows pirata, certo? As outras opções aqui eu não vou comentar. Vamos lá. Históricos de atividades, pessoal. Olha só, viu? Ele mostra todas as atividades que foram feitas no computador. Então, as pessoas acham que o histórico é só para o navegador, mas não é só para o navegador. Por exemplo, você acessou uma coisa no seu computador. Está lá dizendo que você acessou o site tal, o dia tal, a hora tal, né? Então, ele dá lá um relatório inteirinho, tá? Um relatório inteiro. Por exemplo, já aconteceu quando eu tinha uma loja, de uma cliente chegar lá e dizer, Adiel, veja aqui se tem como descobrir
um histórico, alguma coisa que me diga quais são os horários que estão e o que estão utilizando nesse computador, da internet. Por quê? Porque a dona tinha uma suspeita que tinha alguém acessando o que não devia no computador, tá? E aí ela tinha filhas pequenas e ela estava preocupada. E tinha lá, por exemplo, a pessoa era leiga, acessava o site, mas não apagava o histórico, tá? E aí eu imprimi 11 páginas só de histórico, só do navegador, tá? Dizendo qual era o dia, qual era a hora, e era justamente o dia e a hora que a pessoa, a dona não estava em casa, tá? E ela imprimiu, pegou e levou, não sei o que foi que ela fez. Mas enfim, a partir do Windows 10, esse histórico não é só da internet. Por exemplo, eu vou clicar aqui em visão de tarefas, deixa eu ver se ele abre aqui, ó. Ele vai mostrar quais são os programas que estão abertos agora, tá? Observe que a linha do tempo aqui é o lado direito agora. E ele, se eu for descendo, ele vai mostrando tudo, pessoal. Ó, ele mostra que eu abri a fonte, ele mostra que eu usei o tema, ou seja, que eu baixei o tema. Ele mostra que eu abri aqui o relatório, que eu montei um sitezinho aqui no Adobe Music com o nome todo agro. Vou descer mais aqui, ó. PowerPoint, por exemplo, ontem, ó, frutas, aqui, ó, terceira aula CSS, tá vendo? Ó, ele mostra, pessoal, todo o histórico, tá? Mostra tudo que você faz. Então, não é só o site que você acessa, tá? Não é só o site que você acessa. É tudo que você faz no computador. Tudo que você abrir no computador, ele vai dando esse histórico, tá? Então, vai estar lá tudo prontinho, certo? Aí aqui é onde você vai dizer o seguinte, ó, armazenar meu histórico de atividade nesse dispositivo. Se eu desmarcar essa opção, aquele histórico não existe mais. Por exemplo, eu vou marcar aqui que basicamente eu não uso aquele histórico lá. Ó, o seguinte, é enviar meu histórico de atividades para a Microsoft. Por que eu devo enviar o que é que eu estou fazendo para a Microsoft? Vou desmarcar também essa opção. E outro detalhe, viu, pessoal? Às vezes a gente percebe que o nosso computador tá lento, e, e a gente não sabe que naquele momento, por exemplo, o seu computador está enviando alguma informação para a Microsoft. Então a gente tem que procurar ver o que se deve usar, o que não deve usar. Isso é privacidade, tá? Imagine, por exemplo, enviar quais são os programas que eu estou usando para a Microsoft. Ele diz aqui, ó, leia a seção, saiba mais a política de privacidade para saber como os produtos e serviços da Microsoft usam esses dados para personalizar experiências, respeitando sua privacidade. Vamos lá. Então, aqui ele tem, ó, mostrar atividades desta conta, que é 2 e-mails que eu uso, meu e-mail corporativo e meu e-mail pessoal. Esse aqui eu vou deixar, tá? Vamos lá, histórico das atividades, deixa eu pular mais aqui. Sim, localização, pessoal. Eu vou deixar esse ativo, tá? Ó, a localização desse dispositivo está ativa. E por que, nesse caso, eu vou deixar, tá? É uma segurança que eu tenho. Se Deus o livre, alguém levar o meu computador, tá? E ele acessar a internet com o meu computador. Agora sim, tem um detalhe, antes de formatar, né? Antes de formatar, porque se formatar, infelizmente, não tem o que fazer nada. No momento que ele acessar, eu consigo descobrir, ou seja, ele me dá um mapa, tá? A localização, GPS, de onde foi que teve o último acesso. Então, assim, é uma segurança. Que, inclusive, no Google de vocês, um exemplo, roubaram o celular de vocês, perderam o celular de vocês. Meu amigo, só é você olhar na sua conta no Google, que se não restauraram o celular, ligaram o computador, conectaram a internet, ferrou. Você sabe exatamente onde aquele celular está. Só que muita gente não lembra ou não sabe dessas opções, e aí roubaram o celular ou perdeu o celular, né? Digamos que você deixe um exemplo, tá? Suponhamos que você deixou o seu celular conectado à internet lá nos dados móveis. Alguém levou, ele está bloqueado. Um exemplo, ele está bloqueado. O cara roubou, foi para casa, mas ele está com dados móveis, ou seja, ele está com internet. E aí, quando você vai no histórico, lá no Google, está lá a localização exata, a casa do cara que roubou seu celular, um exemplo. Tá? E aqui eu vou deixar, obviamente. Permitir que os apps acessem sua localização. A gente sabe que muito aplicativo hoje,
para você usar, você tem que liberar a localização. Tá? Até mesmo quando a gente vai instalar no computador, aliás, no celular, vai aparecer algumas permissões. Permite usar a câmera, permite usar o microfone, permite usar a localização, então não tem como desativar isso, porque já sabe que é útil. Aí tem aqui, ó, Windows, localização padrão. Ó. Os aplicativos e os serviços podem usar isso quando não for possível descobrir um local mais exato neste computador. Deixa eu ver aqui, definir padrão, não. Vamos ver aqui se ele... Na verdade, nesse computador novo eu nem configurei essa parte ainda. Eu estou confiando na permitir minha localização. Deixa eu ver aqui. Ó, escolha um local, por exemplo. Depois eu faço isso aqui. Então seria configuração, depois eu faço. Eita, Itacoatiara, não. Itacoatiara, meu Deus. Limpar a localização. Vou deixar assim. Depois eu faço a configuraçãozinha aqui, ó. Limpar histórico de localização. Vou limpar. Pronto. Nenhum guardou mais. Apesar que limpou agora, né? No momento. Depois ele vai. E aqui mais abaixo você vai configurar quais são os aplicativos que vai usar a sua localização. Por exemplo, câmera precisa de localização? Não. Clima precisa? Sim. Cortana não, e-mail não, mapa sim, message não, Skype talvez sim, visualizador 3D também não vai precisar, tá? Então, observa que tem muitos recursos que a gente não usa, tá, pessoal? Mesmo assim, ele continua pegando informações da gente aqui, tá? Então, essa localização, ele é importante por isso. Questão de segurança, questão de roubo, e por aí vai. Vamos lá, câmera, tá? Permitir que os aplicativos acessem a câmera? Sim, né? Por exemplo, esse Microsoft Teams, se eu não permitisse, ele não teria como vocês me verem, tá? Então, vou deixar, mas você pode também configurar aqui, ó, que você quer que use câmera, tá? Então, tá lá a configuraçãozinha, você vai definir. Por exemplo, tradutor, não tem. Skype tem câmera? Tem. Microsoft, ele OneNote não tem. Hub é um bate-papo. Fotos, usa câmera. Cortana não usa câmera, então a gente pode configurar. Permitir que os aplicativos de área de trabalho acessem minha câmera. Sim, PowerPoint, Microsoft Teams, eles usam câmera, vou deixar. Vou passar agora aqui para microfone, tá? Por exemplo, permitir que aplicativos acessem meu microfone? Sim, né? Então, se eu deixar desmarcado, inclusive, ó, pessoal, às vezes uma curiosidade, você vai usar algum programa no seu computador que precisa do microfone, você tenta e não vai de jeito nenhum o microfone. Ou seja, essa opçãozinha está desmarcada. Então, se eu desmarcar, por exemplo, ele vai cortar aqui a voz na hora. Né? Então, é só questão de configuração, tá? Aí, o que acontece? Você pega uma pessoa, por exemplo, você tem preguiça de pesquisar, você vai, chega para um técnico e diz, o microfone não funciona de jeito nenhum. Aí o cara olha os drives, está funcionando, é algum problema de configuração. Só que muitas vezes a configuração demora muito, aí o que é que ele vai dizer? Vai ter que formatar o computador. Aí vai formata o computador sem necessidade. Uma coisa que vocês podem, vocês mesmos podem fazer esse processo de configuração, tá? Seguindo aqui, notificações, permitir o acesso a notificações de usuários neste dispositivo. E o acesso às notificações de usuários estão ativas neste dispositivo, sim, porque a gente já ativou na semana passada. Permitir que os apps acessem suas notificações? Não, eu não quero. Aliás, tem que ter, né, na verdade, porque senão como é que clima, e-mail vai abrir? Então tem que deixar aí também. Vou passar aqui para informações da conta. Permitir acesso a informações da conta neste dispositivo, o acesso às informações da conta está ativo para esse dispositivo. Sim, por quê, pessoal? Quando a gente compra um computador que ele vem com um sistema original, ele pede para você colocar um e-mail, tá? Então, aquele e-mail ali, ele já faz a identificação, que aquele e-mail ali é o que está vinculado à conta.
Então, por isso ele está perguntando se é permitir acesso às informações da conta neste dispositivo. Então, sim. A mesma coisa, por exemplo, para o Office que eu uso. Então, o Office utiliza a conta também, tá? Então, por isso, eu vou deixar ele ativo. Permitir que aplicativos acessem informações da sua conta aí já é outra história, né? Deixa eu ver aqui. Se você permitir o acesso, poderá escolher quais apps poderão acessar seu nome, foto e outras. Olha só, pessoal. Ó, tá tudo desativado aqui, então, beleza. Nesse caso aqui, tanto faz eu ativar ou desativar, porque ele já estava tudo desativado. Mas imagine, o aplicativo ter acesso à sua foto, aos seus dados. Então, a gente tem que ter um cuidadozinho aí, tá? Vamos lá. Então, terminamos essa parte aqui de privacidade. Agora, vamos voltar aqui para o início. Pessoal, deu para vocês entenderem aí do que se trata essa questão de privacidade, para que serve? Diga aí, por favor, se vocês compreenderam, se eu falei muito rápido, porque são algumas configurações que a gente nem vem como padrão ou que requer um tempo para a gente ir analisando uma a uma. Mas deu para vocês entenderem aí? Tranquilo, né? Beleza aí, todo mundo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Pessoal, dispositivos, tá? Vamos aqui para dispositivos. Quando eu clico em dispositivos, primeiro vem aqui, ó, Bluetooth e outros dispositivos, tá? Meu Bluetooth ele está desativado. O notebook tem Bluetooth, mas está desativado. Eu posso ativar, obviamente, né? Eu não, nesse caso, não vou usar o Bluetooth. Então, uma dica também que eu dou, se você deixar ele ativo, um exemplo, você não está utilizando. Ó, detectável no momento como, por exemplo, aqui está o nome do computador, desktop, OJ2MT-TPO. Então, se for fazer uma conexão via Bluetooth, tem que usar aquele nome, tá? E aqui, deixa eu ver se tem a opçãozinha de aqui de configurar, tem não. Tem mais opções aqui, ó, de Bluetooth, que eu posso configurar. Deixa eu ver aqui, viu? Posso configurar aqui, ó, mostrar ícones de Bluetooth. Ele só não modifica o nome, mas ele dá algumas... Permitir que o dispositivo Bluetooth localize este computador. Vou deixar assim mesmo. Vou desmarcar, tranquilo. Mouse e teclado, por exemplo, eu estou usando USB, né? Nesse caso aqui, o teclado, aliás, USB, que é o meu mouse, na verdade. Ele está mostrando aqui o teclado, mas é o mouse, tá? Outros dispositivos, ele mostra que o meu celular está conectado, tá? Então, eu posso clicar, posso remover o celular, eu posso remover o mouse, se for o caso. Não vou fazer isso. Mas deixa eu voltar aqui para dar uma explicação sobre esse adicionar outros dispositivos. Então, digamos, pessoal, que vocês compraram, por exemplo, vocês usam um computador de mesa, tá? Vocês usam um computador de mesa. E vocês vão usar uma webcam, por exemplo. Aí você conecta a webcam e essa webcam ela não foi detectável. Porque o que acontece, tá? Quando a gente usa um dispositivo externo no computador, para que ele configure é preciso que se tenha um driver, tá? E um driver é um programa de configuração que vai fazer a configuração entre o dispositivo físico e o software no computador. Então, é preciso que se tenha um drivezinho. E, às vezes, pode dar um erro de você conectar um dispositivo e esse dispositivo não ser detectável no computador. Como é que você vai fazer aqui? Ó? Você vai simplesmente adicionar. Ó. Vou clicar, por exemplo, adicionar Bluetooth ou outro dispositivo. Aí ele vai perguntar, por exemplo, o que é que você quer fazer? Você quer adicionar um Bluetooth? Por exemplo, um mouse, um teclado, um caneta, ou seja, mouse sem fio, melhor dizendo. Ou, por exemplo, você quer encaixar ou vídeo sem fio. Por exemplo, vou clicar aqui no vídeo sem fio. O que é que ele vai fazer aqui? Ó? Um exemplo, tá? Se você quiser conectar a TV no seu computador. Olha que legal, viu? Por exemplo, ó, eu vou conectar aqui a TV, não sei, acho que ela, não sei se está ligada ali. Ele já encontrou a TV aqui, ó. Conectando. Só que na TV vai precisar de uma confirmação também. Então, um exemplo, eu quero, olha só, eu quero jogar a minha imagem na TV, sem precisar do cabo, tá? Como a gente faz na sala de aula. A gente pode fazer isso via Wi-Fi,
tá? Então, observe que ele já vai ali. Aliás, via Bluetooth, na verdade, né? Então, ele está conectando porque ele está esperando a confirmação lá na TV, tá? Só que eu vou cancelar, eu não vou conectar. Mas, quer dizer, você pode fazer isso, tá? Inclusive, não sei se vocês já curiaram no celular de vocês, no celular tem esse recurso também. Suponhamos, digamos que você queira usar o seu, queira que a tela do seu celular apareça na sua TV. Se a sua TV for dessas mais novas agora, né, Smart ou TV de LED e tal, ele vai ter esse recursozinho aí. Aí você pode pegar a tela do seu celular e reproduzir na TV, tá? Fotos, vídeos, você pode usar a câmera e assim por diante. Então, o que acontece aí? Ele foi simplesmente procurar o dispositivo, tá? Na área, por exemplo, uma rede sem fio aqui. Ah, eu comprei um Xbox, eu quero fazer a junção dele, eu quero conectar ele ao meu computador. Aí você vai lá, ó, todos os dispositivos. Como eu não tenho, aí ele vai localizar a TV também. Localizou a minha TV, tá? Então existe essa possibilidade. Mesma coisa, se clicar você pode conectar, eu não vou conectar, tá? Então você pode fazer essa conexão por aqui. Bem curioso, tá? Bem interessante. Vamos lá, continuando aqui, ó. Impressoras e scanners, tá? Pergunta, alguém de vocês aí já instalou impressora alguma vez? Hein, pessoal? Algum de vocês aí já instalou impressora alguma vez? Daniel, já. Teve mais alguém que instalou impressora? Eu acho que não, né? Acho que foi só o Daniel. Daniel, foi difícil, Daniel, instalar uma impressora? Coisa mais fácil do mundo, né, pessoal? Instalar uma impressora, né? Deixa eu explicar para vocês o que é que vocês vão fazer para instalar uma impressora. Primeiro, quando vocês comprarem uma impressora aí nova, que vocês forem instalar no computador de vocês, primeira coisa, não precisa chamar um técnico para isso, tá? Eu, particularmente, hoje eu fico com vergonha de instalar uma impressora na casa de um cliente, tá? Já aconteceu vem aqui na minha casa, comprei uma impressora, vou instalar, e aí eu digo a ela por telefone como é que faz para eu não ir, porque às vezes a gente vai, chega lá, é uma coisa tão simples que o cara diz, você vai cobrar por isso, né? Aí eu prefiro não ir, tá? Ou eu não cobro nada, ou eu prefiro não ir. Mas é uma coisa muito simples. Primeiro, você nem vai usar isso daqui, tá? Essa janela aqui você nem vai precisar para instalar a sua impressora. Quando você compra uma impressora, primeiro, ela não vem com cabo USB, tá? Você vai ter que comprar a impressora e vai comprar um cabo USB por fora que custa lá mais ou menos uns 7, 8 reais um cabo USB. Só é você chegar numa loja de informática e dizer o seguinte, me dê um cabo USB para impressora, eles vão lhe dar. Então, primeiro um detalhe, tá? Nós temos dois tipos de impressoras. Nós temos uma impressora a laser, tá? A impressora laser veio, que bom, Daniel. Geralmente não vem, viu? Existe a impressora a laser, que a impressão dela é feita num cilindro que vai esquentando e vai queimando um pó, ou seja, a tinta não é líquida, é em pó. E nós temos a impressora tradicional, que é a jato de tinta, tá? Então, é essa impressora que geralmente nós compramos. Vamos lá, dizendo aí o Daniel que veio o cabo, né? Então, vai vir dois cabos. Um cabo de força, que é o que você vai ligar ela na energia, tá? E outro cabo que é USB. Existe a possibilidade de você trocar? Não, não existe. Ele só conecta na impressora, cada um no seu lugar. Só isso, não tem o que fazer, tá? A dica que eu dou é o seguinte, se você for usar uma impressora laser, obrigatoriamente ela tem que estar conectada a um estabilizador, porque o consumo de energia dela é maior e é preciso que tenha um estabilizador potente para ela funcionar. Se for impressora jato de tinta, se você quiser usar o estabilizador, bom, porque no caso de oscilação de energia, descarga elétrica, o estabilizador queima e a impressora não, tá? Mas se você ligar na rede elétrica direto, vai funcionar também sem problema nenhum. Então, ó, conectou, ligou a impressora na energia, ligou o cabo USB no seu computador e na impressora, obviamente, você já está com o computador ligado. Assim que você ligar a TV, aliás, assim que você ligar a impressora, automaticamente a impressora já vai aparecer aqui, ó.
Por quê? Porque o drive de configuração dela, o que vai fazer a conexão entre o dispositivo físico impressora e o dispositivo físico computador, ele já vai ser instalado automaticamente, tá? Já está pronta a impressora. Não tem muito o que fazer. Se você quiser, por exemplo, vir aqui, abrir a impressora e gerenciar a impressora, por exemplo, e você imprimir uma página aqui, ó, imprimir uma página de teste, botou uma páginazinha lá, imprimiu uma página de teste, a página saiu, pronto, a impressora está funcionando, não tem mais o que fazer. É só isso, não tem mais o que fazer. Agora, se você quiser instalar o Wi-Fi, ou seja, para que a impressora fique funcionando sem cabo, tá? A primeira conexão é feita com cabo. Depois, ela vai vir, inclusive, ela vai vir com um CD de instalação, tá? Esse CD de instalação você bota no seu computador, avançar, avançar, avançar. Vai chegar numa hora que ele vai perguntar: você quer instalar uma impressora pelo cabo ou pelo Wi-Fi? Aí você escolhe, né? Ah, eu quero pelo Wi-Fi. Beleza, você clica no Wi-Fi. Aí ele vai aparecer uma janelinha, aperte o botão tal na impressora. Aí você vai lá e aperta o botãozinho tal na impressora. Obviamente é preciso que você tenha um roteador em casa, viu? Sem roteador você não consegue instalar uma impressora online, ou seja, para imprimir pelo Wi-Fi. Precisa ter um roteador. Pronto, ele já faz é só ir avançando depois disso. Avançou, você consegue a instalação e aí os programinhas ficam instalados na área de trabalho e tal, que é um programa para edição de fotos, escaneamentos, escanear a impressora e tal. Então, pessoal, é uma coisa muito fácil. As impressoras antigas, a gente vinha aqui, ó, adicionar uma impressora, aí ele ia procurar o USB da impressora, ou seja, detectar o USB da impressora, para a partir daí você instalar. Agora não vai precisar mais isso, tá? Por exemplo, aqui ele não detectou nenhuma, tem impressora, eu acho que ela está desligada ali, tá? Aí eu posso dizer aqui também um exemplo, minha impressora não está aqui na lista. Aí você pode fazer ela manual, que já é outro tipo de configuração, tá? Aí você pode dizer um exemplo, não, adicionar uma impressora sem fio ou de rede detectável. Ó, vou clicar em avançar. Se a minha impressora lá estiver ligada, tá? Ela vai mostrar aqui, porque eu já tenho ela instalada no Wi-Fi. Mas é assim que se faz uma instalação da impressora Wi-Fi, tá? Só isso daqui. Ele vai detectar, isso daqui é manual, sem usar o CD que vem do fabricante. É provável que ela já esteja desligada, senão ela já teria aparecido aqui. Se ela estiver ligada e com o LEDzinho lá do Wi-Fi ativo, ela detecta aqui, você clica nela, avançar, pronto, terminou a instalação. Então, ó, nenhum dispositivo encontrado porque a impressora está desligada, tá? Então, é uma coisa muito fácil, pessoal, de instalar, é uma impressora, tá? Então, fica assim, próxima aula nós vamos ver como configurar mouse, touchpad, digitação, caneta, e nós vamos fazendo as outras configurações, tá? Então, um pedido que eu faço a vocês, se por acaso algum de vocês tiver computador, tá? Se vocês tiverem computador, aproveita para revisar isso que a gente viu aqui. Abre lá o Windows 10. Ah, professor, mas o meu não tem, não é o Windows 10, é o Windows 7. Aí vocês vão procurar o painel de controle, tá? Ao invés de ser o configurações. Então aproveita aí, vai fazendo os testezinhos aí para vocês, tá? E qualquer dúvida vocês me trazem, né, na próxima aula. Inclusive eu dou aí uma dica, né? Qualquer dúvida que vocês tenham em usar o computador, traz para a gente que a gente já resolve e ajuda todo mundo de uma vez só. Certo, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa? Hein, pessoal? Alguém quer fazer pergunta? Minha gente, vamos lá. Ninguém, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, a série da Netflix lá, um documentário lá da Netflix é Privacidade Hackeada. Tá? Vocês assistem lá, é bem legal. Tem umas coisas aí que a gente nem sonhava que existia. Tá? Beleza. Pessoal, sendo assim, tá? Estão todos liberados. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana.
tá? E com fé em Deus, próxima semana estaremos aqui. Tentem chegar mais em ponto, tá, pessoal? Tentem chegar na hora, tá? Tchauzinho aí.